Já estamos de volta com mais um bate-papo com o doutor Maurílio Schiavo aqui no Conexão Rio de Janeiro. Conexão está sempre fazendo matéria, debatendo os assuntos do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro, região de Lago, região serrana, mas nós temos um problema que está afligindo o mundo inteiro, doutor Maurílio. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Conexão. As guerras, Rússia e Ucrânia. Agora, Israel e Irã. O que fazer? O que nós podemos fazer, eu acho que é muito pouco, né? Pedir a Deus para tudo isso passar e as coisas se acalmarem e voltarmos a ter paz, mas é um momento crítico do mundo. Esse momento entre essas guerras, elas não são guerras regionais. Sim. Ou melhor, apesar de serem guerras regionais, elas têm um potencial de aumentar a sua amplitude muito rapidamente. Porque quando você fala em Israel, invariavelmente você está falando do grande parceiro dele, que é os Estados Unidos. Sim. Não é isso? E quando você fala em Irã, você fala em toda a sua conjuntura de estruturas que também tem parceiros, que afetam ali toda aquela região da Ásia. E quando você fala em Ucrânia, você está falando em dois primos brigando. Ucrânia e Rússia são como se fossem parentes ali. Exato. Dizem que tem até famílias que estão envolvidas de um lado e do outro. E a briga é por território, né? E a briga é sempre por poder, né? É poder, ela É envolve dinheiro, é território, é mananciais, é sempre alguma coisa que está se visando. certo. Mas agora nós chegamos num ponto em que o todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, estava numa reunião do G7 no Canadá e saiu da reunião e voltou para a Casa Branca e convocou o Conselho de Estado, o Conselho de Segurança. A coisa não está chegando a um ponto muito crítico. A impressão que dá, sim, porque quando ele saiu, eu estava lendo na internet, quando ele sai da reunião do G7, ele dá um recado para os habitantes de Teherã, que é a capital do Irã, saírem da capital. Quer dizer, então, quando você dá um recado ameaçador. Sim. Quando você fala que é para evacuar uma cidade, Teherã deve ser uma cidade, uma capital deve ser uma cidade de próximo de 1 milhão de habitantes. Sim. O país todo tem 82 milhões, então Teherã deve ser a cidade mais populosa. Deve ter muito mais de 1 milhão de habitantes, é uma coisa séria. Então os alvos passam a não ser somente alvos militares. E a gente tem uma preocupação, porque a gente vê pessoas inocentes morrendo. Em toda guerra, a população civil é a que mais sofre, a que mais paga. Exatamente. Então, em toda guerra, quem menos morre é quem provoca a guerra, né? São aqueles atores, né? Diferentemente de antigamente, quando o rei ia à frente da batalha, exatamente. E aí quando capitulava o rei, capitulava, né? Acabava a guerra porque acabava. Agora não, os generais e os presidentes ficam lá em seus bunkers, né? Protegidos, e o povo, coitado, fica passando por uma dificuldade muito grande. Você vê o que aconteceu na Palestina. Eu não sou a favor de nenhum tipo de extremismo. É muito triste a gente ver as pessoas inocentes morrendo de um lado e do outro. Agora, esse extremismo, tanto político como religioso, não está envolvido nessa guerra entre Israel e Irã? Acredito que sim. Acredito que existe todo um contexto aí maior do que somente as dificuldades regionais, regionais, né? do poder ali. Israel, com muito custo, ela conseguiu formar a sua nação graças à atuação do brasileiro na ONU, foi em 1947, se não estou enganado. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Foi logo depois da guerra, né? Pode. Não me lembro mais qual foi o ano, mas o Brasil teve papel importante na formação do Estado de Israel. O ideal é que o Estado de Israel e o Estado da Palestina convivam pacificamente um ao lado do outro. Isso é o ideal, mas a gente vê que o extremismo religioso ali é muito grande e impede uma convivência
uma convivência harmoniosa, coisa que já é milenar. Essa briga já é milenar. Só que antigamente as pessoas iam com paus e pedras, né? Hoje, no máximo hoje não é nem com bomba atômica, é nuclear. no máximo uma espada. Agora a coisa está muito mais complicada e essas armas que produzem uma quantidade enorme de morte, elas são cada vez mais frequentes. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Para quem é religioso, a gente vê um momento da história muito complicado e a gente tem que pedir a Deus para que tudo isso se apazigue e volte a ter uma vida normal. Nós estamos falando sobre esse conflito entre Israel e Irã. O que você acha que o governo brasileiro deve fazer para não ficar pendendo nem de um lado nem de outro? Ou muito pelo contrário, querer que acabe logo isso? O Brasil é um país grande, ele tem que ter protagonismo nessa história. O Brasil está ficando refém do seu próprio discurso nesse momento atual. Ele é refém do seu discurso e não consegue fazer com que o seu protagonismo seja aceito pelas outras nações. Nós temos hoje várias autoridades brasileiras ainda em Israel. Estão saindo. Tem uma comitiva de prefeitos, tinha um governador, tinha o prefeito de Minas, tinha o prefeito aqui de Nova Friburgo, a cidade que a gente gosta tanto, que tem tantos amigos lá. Então, Macaé. A autoridade, o governo brasileiro tem que, de alguma forma, garantir e repatriar essas pessoas. Como foi feito lá atrás, no caso da Palestina, quando repatriou vários brasileiros que estavam correndo risco lá no início do conflito de Israel com o Hamas. Isso não é com o povo da Palestina, é com o Hamas. Qual o recado que o senhor mandaria tanto para o povo do Irã como para a população de Israel? Que procurem o caminho da paz. O caminho da paz é sempre o melhor. Os governos têm os seus pensamentos, as suas diretrizes, as suas ideologias, mas o povo ele tem sempre que procurar o caminho da paz, porque do outro lado é uma família igual a que está do lado de cá, igual a nossa. É isso aí. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Continue compartilhando os nossos vídeos, as nossas matérias, porque Conexão Rio de Janeiro é o estado todo aqui no Facebook e no Instagram. Até lá!